Bom, pessoal, então aqui nós vamos fazer uma breve revisão sobre o método de caminhamento. Então, nós chamamos de caminhamento, pode ser caminhamento perimétrico, caminhamento periférico ou caminhamento ou poligonação. São nomes diferentes para a mesma coisa, tá? Esse método nós vamos percorrer os pontos da poligonal ocupando uma vez, estabelecendo uma estação, instalando aparelhos de medida em cada ponto. Esse método permite uma maior precisão, porque nós podemos corrigir. Como a gente sai de um ponto e volta para ele, a poligonal tem que fechar. Então nós podemos determinar nossos erros, saber se eles estão dentro dos limites aceitáveis e corrigir, caso estejam dentro dos limites aceitáveis. Então nós saímos do ponto 1 e voltamos para o ponto 1. Ou saímos de pontos de coordenadas conhecidas e chegamos em pontos de coordenadas conhecidos, já previamente levantados, seja georreferenciado ou não. Tá? Então, como é que é o método do caminhamento? Eu fiz uma poligonalzinha aqui para explicar, fazer essa revisão aí com vocês, tá? Lembrando que é só a revisão. Por isso eu vou explicar bem rapidão aqui, ó. Então, eu enumerei os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses pontos podem começar em qualquer lugar, sendo que poderia ser o 1 aqui ou aqui, qualquer lugar. Nós vamos começar e terminar no mesmo ponto. E também poderiam ser no sentido anti-horário, na área, né, a numeração deles, ou no sentido horário. Quando nós fazemos no sentido anti-horário, como está aqui, os nossos ângulos na área, eles vão ficar para o lado de dentro da figura geométrica que fechou essa poligonal aqui, ó. Então nós vamos ter ângulos internos. Quando a gente faz o percurso no sentido horário, os ângulos são externos a essa poligonal fechada. Pois bem, então agora o que a gente vai fazer? Supondo que nós estamos aqui na estação 1, nós vamos medir três coisas na estação 1. Nós vamos medir dois ângulos horizontais horários, ou seja, um primeiro ângulo aqui que é geográfico, vai do ponto 1 do norte, do alinhamento da linha norte-sul, até o alinhamento 1,6, tá? Ou até o alinhamento 1,2, no sentido horário. Nós podemos pegar azimuth de ré ou devante, esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, esse azimuth serve para orientar toda essa poligonal. Depois nós calculamos os azimuths dos outros alinhamentos. Tá? Então, esse ângulo nós vamos medir, um ângulo geográfico, do norte até o alinhamento de ré, o anterior, ou até o alinhamento devante. Tanto faz. Tá? A gente transforma um no outro depois. Tá? E além disso, nós vamos medir o ângulo desde o alinhamento devante, alinhamento 1,6, até o alinhamento, do alinhamento de ré, 1,6, até o alinhamento devante, 1,2. Tá? Então, desse alinhamento aqui até esse. Então, esse é um ângulo horizontal também, ângulo horizontal horário, desse alinhamento até esse. Tá? É ângulo, não é distância. Eu fiz uma linha aqui porque eu não consegui fazer o desenho bem bonitinho, mas é um ângulo. Também vamos medir uma distância horizontal do ponto 1 até o ponto 2. Tá? Então, nós temos que medir todas as distâncias entre pontos e todos os ângulos entre os alinhamentos. E um azimuth de um alinhamento para calcular todo o resto. Então, aqui a gente vai medir a distância. Distância do ponto 1 até o 2. Depois nós vamos nos deslocar até a estação 2 e lá nós vamos medir o quê? A distância do 2 até o 3, e um ângulo horizontal horário do alinhamento anterior, 2,1, até o alinhamento 2,3. Agora ficou mais bonitinho meu desenho. Tá? Depois, aqui não precisamos medir azimuth, determinar azimuth, porque a gente já tem lá, nós vamos calculando ele por transporte. Com esses ângulos, nós conseguimos determinar os azimuths de todos os alinhamentos. Lá na estação 3, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos medir
a distância até o próximo ponto, então distância de 3 até 4, e o ângulo horizontal horário do alinhamento anterior, 3, 2, até o alinhamento seguinte, que é o 3, 4. E assim sucessivamente, a gente segue medindo aqui no ponto 4, ângulo do alinhamento anterior até o próximo. Meu ângulo não saiu aqui. Ângulo do alinhamento anterior até o próximo. Distância desse ponto até o próximo. E assim por diante, até o último, tá? Não vou representar aqui porque não precisa, né? Vocês acredito que entenderam. Então, no ponto 5 a gente faz a mesma coisa. Dessa forma, quando nós chegarmos lá no ponto 1 de volta, no ponto 6 a gente vai medir a distância até o ponto 1, vamos retornar ao ponto 1, vamos ter todas as distâncias de todos os alinhamentos, todos os pontos entre si e todos os ângulos entre os alinhamentos, tá? Notem que aqui a gente mediu, ó, no sentido horário, então a gente tem ângulos internos nessa poligonal. Essa informação é importante depois para calcular o fechamento, os erros de medida, erro de fechamento angular, que nós já fizemos isso nas aulas anteriores, só estou revisando, tá, pessoal? Então essa é uma revisão para nós relembrar os dois métodos, como são, a diferença entre eles, porque na sequência nós vamos calcular, não, nós vamos fazer os dois métodos combinados e vamos fazer o cálculo desses pontos com o levantamento dos dois métodos combinados, que na prática, profissionalmente, é o que se faz. Você trabalha com os dois métodos combinando eles entre si. Não se trabalha só com caminhamento, só com irradiação. Certo? Então é isso aí.